Olá! O Rio é bonito por natureza. Mas em vários locais, a mão do homem também contribuiu para deixar a cidade ainda mais verde e encantadora. São jardins, praças e parques arrebatadores que se tornaram parte da nossa história e da paisagem carioca. Fazer paisagismo é como se você esculpisse e pintasse, porque você equilibra as cores. Durante uma época do ano, você imagina, aqui eu vou ter os vermelhos, aí tem uma época que vou ter mais amarelos. Então você tem que ter essa consciência de que, como essas manchas de cor andam, elas são mutantes, né? Quando você faz um projeto de paisagismo, você prevê a dimensão final da árvore, porque imagina só, você tem que plantar uma árvore aqui e outra aqui, você tem que saber o tamanho da copa final desta árvore para você ter a outra plantada ao lado. Então, quando nós fazemos os desenhos do jardim já com maduro, anos, assim. maduro. É um imenso desafio um jardim nascer, porque o jardim tem que nascer dentro de um determinado tempo. Seja um particular ou uma cidade, tem que ter tempo de espera para que ele se torne adulto. É necessário não só paciência, como, digamos assim, um estado de graça capaz de ter uma espécie de adoção. Evidentemente, plantam-se mais árvores do que se devem, porque é óbvio que tem que se tirá-las depois de um determinado tempo, porque as árvores crescendo, elas vão sombrear, e sombreando demais, determinadas espécies não nascem embaixo, é claro. Então, isso é uma coisa que, na perspectiva de qualquer jardim, em termos de futuro, não esses imensos parterres, digamos, tipo Versailles, ou mesmo a Praça Paris, mas os outros jardins sombreados, há que ter esse cuidado, evidentemente. Isso faz parte, inclusive, do próprio projeto. Desde o Império, o Rio tem sido contemplado com espaços públicos planejados por profissionais de muito talento. Na segunda metade do século XVIII, Valentim da Fonseca e Silva, o mestre Valentim, teve papel fundamental no desenvolvimento do Rio de Janeiro. Ele foi responsável pela construção de chafarizes e pontes que abasteciam de água a população carioca e também as embarcações que ancoravam no cais da cidade. O mestre Valentim é uma das figuras que eu mais admiro. No século XIX, o francês Auguste-François-Marie Glasiou veio para o Brasil e aqui esteve ligado à maior parte dos projetos paisagísticos implementados pela corte durante o Segundo Império. As reformas do passeio público, da Quinta da Boa Vista e do Campo de Santana, realizadas nesse período, são alguns de seus trabalhos. O Glasiou, ele trabalhou em Paris no século XIX, provavelmente com alguns paisagistas, incluindo o Alphand. E ele teve contato, ele também fez um jardim em Bordeaux, e ele teve contato com esse jardim que estava sendo feito na França, que era o jardim inglês, né, o que ocorre no século XIX. Então, quando ele vem para cá, ele implanta esse modelo de jardim aqui, que são, como a gente pôde perceber, a sinuosidade, o lago, né, os diversos pontos de vista, criando aspectos românticos no jardim. Já no século XX, o nome mais marcante do paisagismo carioca é Roberto Burle Marx, um brasileiro de inúmeros talentos. Em dúvida sobre a carreira de pintor ou músico, Roberto Burle Marx escolheu as tintas como profissão. A fase inicial é figurativa, rica em cenas, personagens e objetos do cotidiano. Ele começou quando pequeno com jardinagem, que tinha uma babá, uma húngara que o criava, no Leme, que cultivava as plantas, plantava hortaliças e tinha aquelas plantas de corte, de flores de corte. Tanto é que o primeiro jardim dele foi a convite do Lúcio Costa, ele próprio contava isso, que ele via, o Lúcio Costa morava na mesma rua. Então, eu passava pelo quintal dele e via aquela exuberância de flores. E assim convidou para fazer o primeiro jardim. Em 1928, deixou o Rio e foi morar com a família na Alemanha. Ele praticamente conheceu as plantas brasileiras, conheceu na Alemanha, como ele contava. Então, quando ele foi estudar, uma época na Alemanha, ele estudava
pintura, música. E conheceu no Jardim Botânico de Dahlem uma vegetação que nunca tinha visto no jardim daqui no Brasil. Então, a partir daí, ele começou a procurar essas plantas e aplicar no jardim. A paixão pelas plantas brasileiras ganha as telas, que evoluem do figurativo, dialogam com o cubismo e o abstrato e percorrem a geometria do modernismo. O poeta dos jardins, era assim que Tarsila do Amaral chamava Burle Marx. E o Rio de Janeiro está repleto desta poesia. Dos aeroportos Internacional Tom Jobim e Santos Dumont, passando pelo centro da cidade, Aterro do Flamengo e a famosa Avenida Atlântica em Copacabana. O paisagista gostava de espaços amplos e abertos e fez do jardim uma experiência estética, provocando os sentidos de quem atravessa. Uma vez eu perguntei para ele, Roberto, o que você gosta mais de fazer? Um jardim de uma residência particular ou uma praça? Ele disse uma praça, porque uma praça é para todos. Os espaços públicos compartilhados gratuita e democraticamente pela população trazem vida à cidade, ao promoverem a confraternização e as interações sociais. Da pracinha do bairro aos parques e jardins mais famosos, esses espaços são essenciais à vida urbana. Essa área, situada na Tijuca, passou a ser ajardinada em 1908 e é hoje uma das praças de lazer do bairro, a Praça Afonso Pena. Arborizada com pau-ferro, ela foi projetada em 1949 por Nelson Muniz Nevares. Já em 1783, uma lagoa transformada em pântano infecto deu lugar ao mais antigo jardim do Rio de Janeiro, o Passeio Público, um dos marcos do desenvolvimento da cidade em direção à Zona Sul. Ele foi projetado e executado pelo artista brasileiro Valentim da Fonseca e Silva, conhecido como Mestre Valentim. No final do século XIX, o passeio público foi reformado pelo paisagista francês Glasiou, que esteve no Brasil a convite do imperador Dom Pedro II. Ele ornamentou o parque com as figuras em ferro fundido que representam as 4 estações do ano. Inspirada nos jardins de Versailles. Assim é a nossa Praça Paris. É claro que foram feitas adaptações ao clima tropical. Isto se revela na arborização com amendoeiras que substituem as castanheiras típicas dos jardins franceses, mas que proporcionam o mesmo efeito de mudança de cor das folhas no outono. Acho que o jardim, o passeio público ela é fundamentalmente um ato de amor. O primeiro jardim jamais feito na América Latina, jardim público. E tem que se imaginar o seguinte, numa insânia de um rio atravancado, que praticamente só existia o Morro do Castelo, já muito tortuoso, final do século XVIII, e atravancado e sujo, e a várzea também atravancada e suja, ele ter a ideia de fazer era uma lagoa, né? A Lagoa do Boqueirão. Era uma lagoa infecta, né? Que inclusive causava diversas epidemias, no Boqueirão do Passeio, e ele correspondeu a um aterro feito à custa de um morro, que chamava Morro das Mangueiras, que praticamente estaria na Evaristo da Veiga. E isso foi uma coisa fantástica porque foi um gesto de amor e de invenção. A escuridão das paredes de pedra, estalactites, um tronco de árvore petrificado. Que lugar é este? A beleza do lugar torna quase impossível imaginar que aqui foi um campo de exercícios militares, um pântano ou um depósito de lixo. Que lugar é este? Nós estamos no centro da cidade, mas aqui no Campo de Santana é possível brincar, relaxar e respirar à sombra dos jardins de Glasiou. Nesse ponto aqui, se a gente der uma rodada de 360 graus, você tem trechos alegres, trechos pitorescos, trechos contemplativos, até melancólicos. Sim. Mas uma coisa que a gente não tem nos jardins de Glasiou é monotonia.
Os mais distraídos podem até pensar que no Campo de Santana existem troncos petrificados e grandes pedras. Mas estes são mais alguns segredos de Glaziu na recriação da natureza. Isso daí é feito com argamassa, com cimento, como toda aquela gruta ali. A vegetação torna a gruta mais natural ainda. Os jardins e parques da cidade são planejados para trazerem mais beleza e qualidade de vida para a população. Mesmo assim, o vandalismo ainda é um grave problema. E esse é um desafio muito grande, né, que o poder público, a própria Fundação Parques e Jardins vem encontrando e que só tem uma solução para isso. É que a gente chegue próximo da comunidade e mostre para ela a importância, a história. É o que nós estamos fazendo aqui nesse programa, porque nós sabemos que nós só amamos aquilo que conhecemos. É importante que todos conheçam o trabalho desses artistas e profissionais que incorporam arte à cidade. Quanto mais conhecermos, mais iremos valorizar e preservar esse patrimônio. O que é fundamental é que nós possamos conservar as coisas e readquirir, digamos, a dignidade inicial das coisas. Isso é que é fundamental. O resgate da dignidade. O resgate da dignidade corresponde, esse sim, a um sentido de riqueza, que só pode ser alicerçado num sentido de cidadania, de identificação. O cidadão, não sendo um cidadão, ele não tem como preservar uma memória que ele não tem. E a gente é cidadão quando? E nós somos cidadãos como temos a consciência dessa identificação com a história, com a memória, com a preservação do bem que é nosso. Essa coisa da maioria das pessoas pensar, não, isso é um bem público, não é, é nosso, é fundamentalmente nosso. Todas as ruas são nossas, todas as praças são nossas, as calçadas são nossas, as árvores e o bom ar que Deus nos deu, tudo é nosso.